Olá pessoal, durante todas essas aulas que nós tivemos aí, falamos de vários movimentos dentro do modernismo. Quero contar um pouquinho de história para vocês a respeito do modernismo também, que as histórias que vão surgir do modernismo que leva a gente a entender um pouco melhor, mas no caso mesmo eu quero só contar uma história mesmo. A história do modernismo, que é uma escola literária que vai surgir no início do século XX, logo após o pré-modernismo, que é um movimento conturbado. Esse movimento literário ele representa a ruptura com os padrões de inovação. Já falei isso para vocês em algumas aulas. Em Portugal, o seu marco iniciou-se em 1915, com a publicação da revista Orfeu. E no Brasil, o movimento surgiu com o marco simbólico da Semana de Arte Moderna. Já falei isso com vocês, mas estou repetindo só por uma questão de estarmos lembrando e também falar um pouco da história da arte moderna em 1922, na cidade de São Paulo, né? Devido ao cenário de dependência. Então, sim, esse movimento ele ocorreu entre duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que era um período agitado de diferenças de ideias, né, em que as pessoas desejavam lutar pelos seus países, a ideologia do pan-germanismo, o pan-eslavismo, né, um sentimento exacerbado de nacionalismo, né. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, não se concentravam em um só país, era o mundo todo, né? Vários interesses foram atingidos aí, que levou a uma guerra considerada mundial, né? Nessa época, outros fatos estavam em andamento, como o crescimento da industrialização, a teoria da relatividade de Albert Einstein, a teoria da psicanálise de Freud, as transformações tecnológicas, como o surgimento de eletricidade, telefone, avião, cinema. Em Portugal, a proclamação da República Portuguesa, surgiram dois partidos políticos, né? Os situacionistas e os inconformados. E esses dois partidos pensavam de formas opostas, por conta disso, cada um se expressava de um jeito diferente. Os situacionistas, eles lançam a revista Águia, que trazia a proposta do saudosismo, né? Que nada mais do que um resgate através da literatura dos tempos gloriosos de Portugal, né? E eles queriam uma ruptura com o passado e desejavam manter já nessa época em Portugal a era gloriosa. Já os inconformados almejavam romper com o padrão de estilo que propunha a inovação. Então, todas as situações, né, influenciaram os pensamentos dos autores e artistas plásticos, né, que no modernismo vai se dividir em três gerações, que a primeira geração vai de 1915 a 1927, e depois nós temos aí também a segunda geração, né, que vai surgir aí já de 1927 a 1940, tá? E aí por fim nós temos a última geração também que vai surgir, que vai tratar essa questão aí, que vai a terceira geração, que vai da década de 1940 até os dias atuais. Então a terceira geração é o último momento do modernismo, né, que incluiu-se com a publicação de Gaibeus Alves de Redol. Esse período é chamado neorrealismo. Então, assim, essa última geração nunca mais ela vai voltar a pensar de forma unificada com o passado, mas sempre ela vai avançar de uma maneira mais liberal, mais livre e vanguardista, né? Então, esse período chamado de neorrealismo aí, ele apresenta uma literatura engajada com os motivos sociais, políticos, e a arte vai entrar nessa questão política e social de uma forma mais real, né, mais presente, considerando o movimento ideológico e eclético, né? Além disso, caracterizou também pela oposição ao ditador português Antônio de Oliveira Salazar. Os principais autores de algumas obras, né, nós temos aí Alves Redol, que viveu de 1911 a 1969, e o primeiro romancista dessa nova tendência, escreveu também Glória Mares, né, A Barca dos Sete Lemes. Então nós temos inúmeros assim, saudosistas, né, que vão romper com esse momento,
Os principais representantes no Brasil, nós vamos ter Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Alcântara Machado, Manuel Bandeira. Inúmeros, se eu for citar aqui, são muitos artistas, né? Érico Veríssimo, Mário Quintana, né? Então, escritores modernistas aí, que suas obras sempre com intuito político, né? Sempre com intuito político, inovador, contestando o momento, a política, a sociedade. Então, a obra, um pedaço dessa história modernista, esses movimentos que vão surgir expressando seus sentimentos dentro desse período histórico, sempre você vai ver ele contrapondo com a realidade daquilo que nasce, né? Batendo de frente com a sociedade. Então eu queria contar para vocês esse período histórico aí, para vocês refletirem um pouco, observarem e se quiserem fazer alguma pesquisa, que façam uma pesquisa para formação e o entendimento melhor do seu conteúdo. Tá? Na próxima aula a gente vai entrar e falar um pouco sobre o cubismo, talvez, para poder expressar um pouco dessa arte moderna aí, cujo Pablo Picasso é um dos principais mentores dela. Tá ok, pessoal? Então fica aí com Deus aí e até a próxima aula.